E ultimamente, quando se fala em redenção de super-heróis, um nome vem à cabeça: Andrew Garfield. As 3 versões do Homem-Aranha foi o mais injustiçado, sendo literalmente chutado da Sony em 2014. E bom, passado quase 8 anos desde que Andrew Garfield deixou de ser o Homem-Aranha, parecia que a gente nunca mais ia ver ele no papel. Mas aí vem algo que muda tudo. Homem-Aranha sem volta pra casa, que ia lidar com o multiverso. Então foi a chance de Andrew voltar ao papel e ter o seu momento de glória, pois a partir do momento que ele entra em cena, ele rouba os holofotes pra si, com uma atuação magnífica que faz a redenção do personagem, mas também do ator. E agora tá todo mundo desejando o Andrew Garfield de volta porque ele provou o quão incrível ele é. Mas e aí, o Andrew Garfield tem chance de voltar ao papel de Homem-Aranha ou acabou em No Way Home? Existem alguns indícios que indicam que aquela não foi a última vez que ele vestiu aquele uniforme. E tomara. Olá, nerds de todo o multiverso, sejam bem-vindos ao canal Projeção Nerd. Eu sou o Igor de Mello. Se está sem entender por que o canal mudou, dá uma olhadinha no shorts ou no vídeo que eu fiz aqui, que explica um pouco melhor porque o canal tá diferente. Esse vídeo é a estreia do quadro A Saga do Herói, que vamos falar sobre atores que se redimiram em seus papéis como super-herói, começando com ele, o assunto do momento, o desejado Andrew Garfield. Só de falar esse nome a gente já se arrepia, porque a gente lembra de Spider-Man No Way Home, lembra o quanto ele foi magnífico. Mas se você ainda não assistiu o filme, cuidado. Agora vamos começar pra valer. A pergunta que eu fiz no início do vídeo: o Andrew Garfield vai voltar? Bem provável que sim. Quem volta uma vez, volta duas, volta três. Ainda mais por ter sido tão incrível quanto o Andrew Garfield foi em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Porque em cada cena que ele aparecia, a gente não via um ator interpretando um personagem. Aquilo ali era o ator expressando seu sentimento, porque o Andrew Garfield sempre foi muito fã do Homem-Aranha. E o que aconteceu em 2014 lá na Sony afetou muito ele. E o Andrew sempre foi o patinho feio dos Homem-Aranha, porque eu acho que era o que menos recebeu crédito. O Tom Holland e o Tobey Maguire sempre foram os mais exaltados. Mas é bom que agora o jogo mudou, porque depois da aparição do Andrew em No Way Home, as pessoas esquecem até do Tom Holland e do Tobey Maguire. E quem disse que isso é problema meu? Que mostra a glória do Andrew Garfield, que é muito merecida. Porque o Andrew é um ator muito incrível. Não por ser só o Homem-Aranha, mas por outros papéis. É só a gente olhar outras produções que ele fez ultimamente. O cara tá elevando um padrão, porque ele canta, ele dança, ele atua bem. Virou um modelo a se seguir. E isso graças a Spider-Man No Way Home. Porque antes disso ele estava fazendo os trabalhos dele lá, mas não tinha tanta atenção. Inclusive isso foi bom para mostrar o novo filme dele, que é o Tic Tic Boom, o que estreou na Netflix recentemente. E o Andrew tá dando um show de atuação nesse filme. O Andrew tá brincando de atuar. Ele foi negligenciado como Homem-Aranha, mas agora ele tá sendo aceito e amado pelos fãs ao ponto de quererem ele de volta numa franquia de todo jeito. E existe muita chance disso acontecer por um motivo bem simples: dinheiro. O que a Sony quer é dinheiro. Andrew Garfield dá o que pra Sony? Dinheiro. Então já tá explicado. E estamos na década do fã. Tudo que o fã pede, os estúdios estão fazendo. Eu acho legal que os estúdios atendam às demandas dos fãs, porque é nós que vamos comprar esse produto. Foi bonito de ver como o personagem se redimiu, porque no final do espetáculo Homem-Aranha 2, a Gwen Stacy morre, deixando o Peter devastado. O filme acaba e a gente não sabe o que acontece com ele a partir dali. E graças a Spider-Man No Way Home a gente descobre que aquilo continua sendo algo que afeta ele. Ele se tornou um herói amargurado. Ele até diz que tentou ser melhor por ela, mas que em dado momento ele começou a não segurar mais o soco, se tornou sombrio. E ele falando isso é uma atuação incrível, assim. Aí ele conhece 2 outras versões do Homem-Aranha, né, que sofreram perdas também. Isso é o que une os 3. Mas mesmo assim ainda não foi o suficiente para ele se redimir com ele mesmo. Mas aí chega um momento do filme que isso acontece, que é quando a MJ cai lá do andaime e que o Peter não consegue salvar ela. E o Peter naquele momento vê não só uma oportunidade de salvar uma vida, de ficar de bem consigo mesmo. E a partir do momento que o filme acaba, o que a gente quer é ver mais. Ver mais daquele universo e ver mais daquele personagem que agora tem um novo background. A história dele não foi encerrada. A do Tobey Maguire a gente pode considerar como concluída, porque ele teve 3 filmes e a gente sabe que a vida dele tá de boa. Ele tá lá com a Mary Jane, continua sendo Homem-Aranha. Então se ele não aparecer mais, a gente tá ok, porque sabe que tá tudo bem. Mas com o Andrew ainda não. Ainda falta a sensação de que a gente precisa ver mais. E existem as possibilidades para isso acontecer, porque é o seguinte:
O multiverso, há uns anos atrás, era um termo desconhecido para o grande público. E a partir de agora, ter mais de uma versão do personagem ao mesmo tempo em um filme ou uma série não é mais um problema para o público entender. Por isso que as chances do Andrew voltar é muito grande. A pressão nas redes sociais ajuda também. E ajuda o fato de que isso vai gerar dinheiro para a Sony, que a Sony quer isso. Sem contar que existe a oportunidade perfeita para o Andrew Garfield voltar, que é a questão do Venom. O Venom do Tom Hardy não se passa no MCU, ele se passa em outro universo. E até então não tem um Homem-Aranha nesse universo. Tom Holland continua lá no UCM. Então é a oportunidade, primeiro, para o Andrew Garfield poder lutar com o alienígena, que é o desejo dele. E segundo, da franquia continuar com sucesso, porque o Homem-Aranha do Andrew Garfield enfrentando o Venom Tom Hardy é 1 bilhão fácil na conta da Sony. E aí você não precisaria criar outro Peter Parker do zero, porque já é um que a gente conhece e é um que a gente quer. Eu não vejo por que não fazer. E existem muitos insiders que estão afirmando que a Sony está considerando sim um terceiro filme com o Andrew Garfield. Colocar ele também para enfrentar o Venom. Aí vai dizer, mas tá acreditando no que insider diz? Depois do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu só duvido se for algo muito estranho. Mas caso contrário, porque a maioria das coisas de Homem-Aranha vazou desde o início do ano e sempre os insiders dando as informações. Então realmente essas pessoas têm contato lá dentro. Claro, às vezes exageram? Claro que sim. É sempre bom ficar com o pé atrás também. Tem alguns casos como esse que a gente já tem indícios que isso pode acontecer. Para fazer isso vai ter que ter um cuidado. Primeiro, para tratar o personagem com um digno respeito novamente. E segundo, não fazer só para agradar o fã e esquecer da história. Para não ocorrer o que aconteceu no passado. E também o Andrew Garfield é um ator muito carismático. É um pilantrinha safado. Passou meses mentindo na cara dura, dizendo que não estava no filme. É um cara tão gente boa que ele é a Hebe Camargo dos Estados Unidos. Porque ele não tem problema em sair beijando as pessoas, não. Ele já beijou o Ryan Reynolds. There you go. And... beijou esse apresentador de TV aí também. I don't even understand the question. Me neither. Me either. Not everybody is, but I'm totally comfortable with it too. All right. Should we do it now? Você vê, o cara é gente boa demais. E existem dois tipos de possibilidade pro Andrew continuar no papel. Seja em um novo filme solo, ou então em participações especiais, porque ele pode sim aparecer em outros filmes do UCM que lidam com o multiverso. Ele pode fazer essa questão, ficar aparecendo no filme dos vilões que a Sony tá fazendo. Tem o Venom, tem o Morbius. Inclusive tá um rumor bem forte de que o Morbius foi adiado, né, em mais de um mês. Estão especulando que adiaram porque eles vão adicionar uma cena com Andrew Garfield dentro do filme para gerar atenção pro Morbius, porque convenhamos, ninguém liga pro filme do Morbius, né? É verdade. Então eu acho que vai ser um filme ok e vai precisar de um tempero. E nada melhor do que o Andrew Garfield para fazer isso. Uma cena com o Andrew Garfield já vai salvar o filme do Morbius. Bom, então os fãs querem e eu acho que a Sony não vai ignorar. Então vamos aguardar que provavelmente a gente vai ter notícias sobre isso. E se porventura não ocorrer por qualquer motivo, de toda forma o Andrew Garfield vai ter se redimido como personagem e vai continuar sendo adorado pelos fãs. E vão acompanhá-lo em diversas outras produções. E com certeza um Oscar para o Andrew Garfield está chegando nos próximos anos porque ele mostrou o quão ele é excelente. Então as cartas estão na mesa para o Andrew voltar. É só a gente aguardar. Existe muito assunto para falar a respeito do Andrew Garfield. Eu quis primeiro falar sobre essas possibilidades de retorno dele ao personagem, mas eu vou fazer mais vídeos aqui na saga do herói com o Andrew Garfield, porque fora o que já temos, vai aparecer muito mais coisa para a gente comentar aqui. Inclusive eu vou fazer outro vídeo também que vai explicar melhor a treta do Andrew com a Sony. Porque dá um vídeo inteiro só isso, porque na época foi polêmica mesmo. Então anota aí na sua agenda, próxima sexta-feira, 14 de janeiro, vai sair a parte 2 da saga do herói com Andrew Garfield, onde nós vamos falar de todos os problemas que aconteceram em 2014 com ele e a Sony. Que foi muita coisa que afetou muito o ator, mas que felizmente isso não foi um empecilho para Andrew Garfield voltar como Homem-Aranha, e a gente espera que isso também não seja um problema caso ele volte futuramente. Esse primeiro vídeo foi para falar da glória e da redenção de Andrew Garfield, porque o Andrew merece aplausos e merece o reconhecimento que ele está tendo. Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Obrigado por assistir até aqui. E essa não é a primeira vez que eu tô falando de Andrew Garfield aqui no canal, não. Confere os vídeos que eu fiz falando sobre Spider-Man No Way Home com spoilers, que lá eu também falo bastante dele. E até um próximo vídeo, tá legal? Valeu!